Hoje o meu editor me perguntou o que eu faria se eu começasse a criar conteúdo em 2025. Então eu resolvi fazer esse vídeo para a gente pensar juntos como que eu cresceria na internet, como eu construiria meu negócio neste momento. Hoje é dia 16 de junho de 2025. O que está acontecendo para te contextualizar a parada? A gente tem um aumento constante da influência da inteligência artificial no conteúdo. A gente tem especialistas em inteligência artificial nascendo todos os dias, caras que até ontem não sabiam um A, mas hoje estão vendendo cursos de inteligência artificial. E nós temos um medo crescente das pessoas de serem substituídas por IA e de entenderem qual é a trend da vez, qual é o jogo do momento. Então eu vou te falar, sabendo tudo o que eu sei, com o conhecimento atual. Eu comecei a fazer esse negócio em 2018. Já são quase 400 mil seguidores no Instagram, 130 mil inscritos no YouTube e milhões de visualizações, mais de 20 mil alunos, um bom tanto de clientes na agência e nos outros produtos. Com tudo que eu sei, se eu começasse agora, o que eu faria? Então nós vamos partir para uma premissa importante. Primeiro ponto, eu não faria precisando do dinheiro. Como no começo, veja, eu comecei em 2018, eu fiquei até o final de 2019 sem ganhar um centavo. Eu não precisava do dinheiro, eu tinha um emprego. Ganhava R$800 por mês, depois eu passei a ganhar 2.000. Em 2021, eu arrumei ainda um outro emprego de copywriter que complementava o dinheiro que eu já ganhava no digital. Então, eu estava ganhando muito bem em 2022, somando as duas coisas. O emprego e o dinheiro do digital. Então, conselho número 1, premissa importante. Você não pode depender do digital para ganhar dinheiro se você estiver começando agora. E se você não ganha nada com o digital hoje, você não deve fazer o seu trabalho pensando que daqui uma semana você vai estar bem. Eu acho que é uma questão mais de mentalidade do que de realidade, inclusive. Eu tenho que fazer como se eu só fosse ganhar dinheiro daqui a um ano com esse negócio. Na verdade, o que eu digo é o seguinte: é 2 a 5 anos para você virar autoridade em algum determinado tema. Eu falo que criar conteúdo na internet é você fincar uma bandeirinha e falar, esse lugar aqui é meu. Isso que eu chamo de criar a sua categoria ou criar o seu nicho. O que nós queremos fazer na internet é criar o nosso nicho. Criar o meu nicho significa duas coisas. Primeiro, eu tenho que encontrar um tema que vai se tornar o tema do Elton. Então, o Elton é o cara que fala de one person business. Por que isso acontece? Porque primeiro eu achei um tema e depois eu virei a pessoa deste tema. Então, o Érico Rocha é o cara que fala de fórmula de lançamento. Fulano de tal é o cara que fala do emagrecimento, não sei das quantas. Você precisa achar um tema e você precisa passar de 2 a 5 anos falando sobre esse tema para fincar tua bandeirinha e falar, isso aqui é meu. É tipo os Estados Unidos chegando na Lua, botando a bandeirinha dos Estados Unidos. Se é que foi pra Lua, viu, Duda? Não sei se foram, tem gente que diz que não. Então, ele fincou a bandeirinha e falou, olha aqui, a bandeirinha dos Estados Unidos, nós chegamos primeiro na Lua, não foi a Rússia, não foi a União Soviética. Você tem que fazer a mesma coisa, botar a bandeirinha e falar, isso aqui é meu, acabou. Eu fiz isso com o One Person Business. Antes de fazer com o One Person Business, eu estava tentando fazer isso com leitura e depois com produtividade. Então, você precisa, sabendo que você precisa de 2 a 5 anos para fincar sua bandeirinha, essa mentalidade é importante para decidir onde e como começar. Com isso colocado, então esse é o primeiro ponto, o tema, né? Falei que são 2, para você criar seu nicho, o tema. O segundo é você. Você virar uma personalidade atraente. As pessoas têm que gostar de te ouvir. Eu não sou fisicamente atraente, sei o que você acha, Duda? Até que vai bem. Bonitinho, arrumado. Eu sou arrumado, tenho um óculos, né? Um reloginho, uma roupinha ok. Então, eu não sou fisicamente muito atraente, mas de alguma forma você tem que gostar de me acompanhar. Talvez não você que está assistindo, mas as pessoas que me acompanham, elas devem gostar de algum jeito. Senão, não dá certo. Então, também acho que você precisa de 2 a 5 anos para se tornar uma pessoa atraente na comunicação. Isso porque, primeiro, você precisa ficar bom em comunicar. Alguns vão demorar pouco, outros vão demorar muito. Eu acho que se você olhar meu primeiro vídeo do canal, você vai ver que de 2018 para cá eu evolui bastante. Então, precisa de tempo para você ficar bom em falar. Segundo, precisa de tempo, e esse segundo sentido do tempo que eu vou dar é tempo de convivência. As pessoas precisam assistir você por algumas horas de conteúdo para elas entenderem como você pensa sobre as coisas.
Esse como você pensa sobre as coisas, primeiro, é como você pensa sobre aquele tema que você está querendo fincar a sua bandeirinha. No meu caso, como eu penso sobre uma person business, como eu penso sobre a ideia de que você é seu nicho. Segundo, as pessoas precisam enxergar como você pensa sobre o mundo no geral, que isso é o que eu chamo de cosmovisão. Então as pessoas precisam saber a minha opinião sobre família, minha opinião sobre dinheiro, minha opinião sobre vários temas que não necessariamente precisa de nenhuma polêmica. Eu não me considero um cara polêmico, eu não faço polêmica de nada. Inclusive eu detesto entrar em determinados assuntos porque eu simplesmente não vejo nada sobre... Você nunca vê me falando de política, eu não sou um cara que acompanha política. Então, você não precisa de opiniões polêmicas, você precisa transmitir para as pessoas a tua forma de enxergar a vida. É isso que eu chamo de cosmovisão, a tua forma de enxergar a vida. Então você vai ver que vai ter vídeos que eu falo da minha família, vai ter vídeos que eu falo das coisas que eu acho importante, de como eu acho que você deve pensar sobre o dinheiro e por aí vai. Que são as coisas que estão relacionadas ao porquê de eu fazer o que eu faço dentro deste tema. Então, por que eu escolhi uma person business? Por que eu faço um negócio nesse formato? Como eu adapto a minha vida à ideia de uma person business? Por que essa ideia modificou a minha rotina? Então, tudo que eu falo precisa dar as razões para o que eu te falo para fazer, vamos dizer assim. Então, você tem, primeiro ponto, como você olha para o seu nicho, para o seu tema. Segundo, como você olha para o mundo. E o terceiro, que eu poderia dizer assim, é as pessoas passarem tempo com você para compreenderem como você articula essas coisas na tua vida. Então eu estou falando sobre o que eu penso do tema. O que eu penso sobre as coisas, eu também preciso mostrar que resultados isso dá na minha vida. Sabendo dessas coisas, aí finalmente nós entramos no que interessa. Ponto 1. Eu não faria Instagram se eu começasse hoje. Eu não faria Instagram, cara. O editor perguntou se eu faria Instagram. Não, porque eu acho o Instagram insuportável. Do ponto de vista criador de conteúdo, do ponto de vista produtor, o cara que quer vender, o Instagram é uma prisão insuportável porque você tem que criar todo dia e se você não criar todo dia, você desaparece muito rápido porque aqueles conteúdos acabam. Aqui no YouTube, eu sou um cara que faz vídeo todo dia, mas não precisa. Tem gente que faz um vídeo por semana, tem gente que faz um vídeo por mês. Aqui a coisa é um pouco mais livre, porque por ser um mecanismo de pesquisa e por as pessoas encontrarem os seus vídeos muito tempo depois, você não se torna refém da produção diária. Então, como o Instagram te deixa refém e uma coisa que você fez uma semana atrás já não vai mais servir para nada hoje, ou um story que você fez ontem, hoje ele já sai do ar, você entra num ritmo muito frenético de ficar preso naquela rodinha e não conseguir nunca sair dela. Você se torna ultra dependente daquele processo e aquele processo é um processo que não é muito agradável de ser dependente. No fundo, a gente é sempre dependente de algum tipo de processo, senão a coisa não acontece. A premissa básica da internet é eu me comunicar com você, você me ouvindo, eventualmente vai gostar do que eu falo e de mim, e eventualmente um pequeno grupo das pessoas que gostam do que eu falo e gostam de mim decidem comprar as coisas que eu vendo. É assim que o negócio se sustenta no longo prazo. Então, eu estou sempre dependente de algum processo de comunicação. Só que o processo de comunicação do YouTube é infinitamente melhor porque, por exemplo, esses dias a gente estava olhando e tem vídeo meu de, 6 meses atrás, 7 meses atrás, dando visualização mais do que quando ele foi lançado. Então, o meu trabalho de 6 meses atrás não foi jogado no lixo. No Instagram, ele meio que é. Então, eu não farei Instagram por esse primeiro motivo. Segundo, porque o Instagram é uma rede social onde você faz coisas curtas. Textos curtos, vídeos curtos. E isso vai moldando a tua forma de pensar sobre as coisas. Eu sofri demais nos, 2022 foi quando me deu uma estafa mental, porque eu percebi que eu estava mais burro do que antes, no sentido de o meu pensamento já não tem mais tanta profundidade e eu não consigo dar essa profundidade para ele, porque eu tô habituado a só passar para frente ideias da forma mais curta e simples que eu consigo. Veja, é importante que eu fale de um jeito que você me entenda. Então, existe um nível de simplicidade necessário. Só que se eu sou sempre superficial e estou sempre mastigando a informação para ela ficar o mais curta possível, com as palavras mais simples possíveis, eventualmente eu paro de conseguir pensar na complexidade necessária de alguns temas. E tem coisas que são complexas. Então, o jeito de criar conteúdo no Instagram,
ele é emburrecedor no longo prazo. Você passa a pensar em frases curtas, em parágrafos curtos, em vídeos de 1 minuto. O teu span de atenção para criar um raciocínio, uma linha de raciocínio, ele fica muito pequeno. Então, isso foi um sofrimento real que eu tive e muita gente que eu conversei teve também. Esse é o segundo motivo de eu não fazer Instagram. E o terceiro é porque eu acho que, vamos dizer assim, em formação de vida, o Instagram ele é pior para nós, em termos psicológicos. Lá é uma rede social muito mais comparativa do que outras. Por exemplo, eu estou lá no Substack, eu estou aqui no YouTube. A comparação ela é muito menos frequente do que lá no Instagram. Lá, talvez porque você está num feed rolando coisa o tempo inteiro, talvez porque seja muito visual, muita foto, muito vídeo de onde o cara tá, muito estilo de vida sendo demonstrado, você está sempre com a sensação de que você é pior do que os outros e de que a tua vida é muito ruim. E a dos outros é boa. Então, por melhor que seja a tua vida, ou por mais dinheiro que você tenha, ou por mais sucesso que você tenha no seu trabalho, você está o tempo inteiro com a sensação de que você é mais burro que os outros. Caramba, eu estou ganhando um tanto de dinheiro, mas sempre tem alguém ganhando muito mais. Eu estou viajando para tal lugar, mas sempre tem alguém num lugar melhor. Eu estou comprando um tanto, esse tipo de roupa, e sempre tem alguém comprando uma roupa melhor. Então, você é o tempo inteiro meio puto porque você está pior do que os outros. Só que isso é ilusório. Isso é ilusório porque, bom, primeiro, tem uma parcela das pessoas que é simplesmente mentirosa. Eu sei por saber pessoalmente de várias histórias muito loucas, de gente que aluga o carro para fingir que tem, de gente que tira foto em lugar que não pode, de gente que viaja para onde não pode se endivida para falar que viajou. Então tem o lado das pessoas mentirosas, tem o lado das pessoas que não são mentirosas, que realmente tem tudo aquilo, mas que só mostram a parte boa. E você vai ver, a parte ruim é excessivamente pior. Vi de exemplo, vamos dizer assim, ultra superficial do Whindersson se internando apesar de tudo que ele tem. Não é que eu saiba muita coisa sobre a vida dele, mas é só um exemplo para você entender. Tem gente que está ferrada em muitos sentidos, mas está lá mostrando uma perfeição, e aí você, que vê a tua vida inteira, mas vê aquele pedaço da vida daquela pessoa, começa a ficar sempre com a sensação de que você está atrás e você deveria estar fazendo algo a mais. E aí, sempre com a sensação de que você deveria estar fazendo algo a mais, o que acontece não é que você vai fazer algo a mais de fato, é que você vai ficar ansioso e vai entrar numa coisa mental de que você tinha que estar em outro lugar, não o que você está. E sempre, ao invés de você ficar bom naquilo que você está fazendo, ou cavar onde você está, você vai começar a tentar cavar em um monte de lugar diferente, e aí a tua vida vai piorar ainda mais, porque, no geral, para a gente ter resultado na vida, a gente precisa só pegar alguma coisa e fazer ela por muito tempo. É assim que a gente fica bom nessa coisa, é assim que a gente começa a ganhar notoriedade, é assim que as pessoas começam a perceber que nós somos confiáveis naquele tema. Então, como você começa a cavar em um monte de lugar, você está sempre pulando de galho em galho, nunca fica bom numa coisa importante ou numa coisa só e não ganha esse nível de confiança das pessoas. Então, acho que a gente estabelece esse primeiro ponto. Eu não faria Instagram de forma alguma. Ponto 2. Eu definitivamente faria o que eu faço no YouTube, que é gravar vídeos para postar todos os dias. Por quê? Porque de 1º de fevereiro de 2024 até hoje, que é 16 de junho de 2025, eu já postei mais de 365 vídeos. Então, eu comecei a fazer vídeo todo dia no final do ano passado. Mas antes disso, eu estava fazendo 4 por semana. O que isso me deu? Uma curva de aprendizado muito acelerada. Eu melhorei demais os meus vídeos, melhorei demais minha comunicação e me obriguei a estudar numa velocidade muito maior do que o normal, ou do que eu estudava antes, e isso me fez crescer muito rápido. Não crescer em número de seguidores, inscritos, enfim, que de fato cresceu, mas eu melhorei muito rápido. E é isso que mais importa. Você tem que melhorar. E você tem que melhorar numa velocidade que te permita ficar bom o mais rápido possível sem ficar louco. Gravar vídeo todo dia e postar todo dia não funciona para todo mundo. Mas já sabendo o que eu sei, já sabendo que eu consigo gravar de improviso, já sabendo que o vídeo não me toma mais do que o tempo do vídeo, eu consigo, e sabendo que eu consigo gravar todo dia, eu faria isso. Por quê? Porque aí eu teria gravado 50, 100, 200 vídeos muito mais rápido do que uma pessoa que posta um vídeo por semana, 2 vídeos por semana. Então, definitivamente, eu postaria vídeos todos os dias, não para crescer mais rápido, mas para eu aprender mais rápido. Se isso vai se manter todos os dias no longo prazo, eu não sei.
mas eu começaria todos os dias por pelo menos alguns meses para eu pegar a manha da coisa, para eu pegar a prática do negócio. E por quê? Quando você grava muitos vídeos e você vai andando nos temas, você vai mais rapidamente achando o tema que importa e que as pessoas querem ver. E isso é uma das coisas mais importantes que aconteceu no meu canal até hoje. Foi eu descobrir o mais rápido possível quais eram os temas que interessavam as pessoas. Em 2023, por exemplo, eu comecei a falar de One Person Business no Instagram e eu só fui postar o vídeo de One Person Business aqui no meu canal. Cara, eu vou até olhar quando é que foi que eu postei o vídeo de One Person Business, que foi um dos vídeos que viralizou na época e me fez crescer. Ele é um dos vídeos mais vistos do canal até hoje, inclusive. Porque, veja, eu postei o vídeo de One Person Business há 11 meses atrás. Nós estamos em junho, então eu postei ele em julho. Cara, eu comecei a fazer vídeo em fevereiro, eu só fui falar do One Person Business em julho, e eu já falava de One Person Business no Instagram desde 2023. Eu poderia ter sido mais sagaz e falar de One Person Business antes. Só que o dia que eu falei e eu vi que esse vídeo deu muito interesse, não só visualização, mas comentário, compartilhamento, as pessoas se interessaram no tema, eu comecei a gravar muito mais. E aí eu, muito mais rapidamente, finquei minha bandeirinha. Então, qualquer coisa, às vezes você não sabe em que tema você vai fincar sua bandeirinha. Aí você começa a fazer um monte e aí você acha os temas que as pessoas gostam de ouvir você falando. E uma vez que elas gostam de ouvir você falando daqueles temas, você começa a repetir eles. Aí você vai repetindo eles ao ponto de achar um que vira a tua bandeirinha. Agora eu finquei minha bandeirinha, eu sou o cara do One Person Business e não tem como ninguém tomar o meu lugar. As pessoas podem vir muitas outras pessoas falar disso, mas do jeito que eu falo, por ter sido o primeiro, por ter sido o que mais insistiu no assunto, eu acabo virando o cara daquele tema. Gravar todos os dias ajuda a acelerar esse processo. Eu tô segurando essa minha bateria aqui na mão o tempo inteiro. Então, o segundo ponto, eu faria YouTube e eu faria YouTube todos os dias. Terceiro ponto, eu com certeza escreveria textos pelo menos 3 vezes por semana para postar no Substack. Substack é uma rede social em amplo crescimento. Como diz meu amigo Rafael, tá no modo easy, tá fácil de fazer o negócio lá. As pessoas estão dispostas a ler textos longos naquele negócio e aqueles textos vão por e-mail. E é muito bom estar na caixa de entrada das pessoas porque elas leem seus textos num lugar onde só tem, sei lá, o boleto do Bradesco, entendeu? O boleto da conta de água. Então você não tem muita concorrência, não tem muita distração e as pessoas estão dispostas a ler textos mais longos. Veja, olha o que eu estou te falando. Se eu começasse hoje, eu começaria fazendo só conteúdo longo. Por quê? Porque as pessoas que assistem... Primeiro, há um enorme grupo de pessoas que assistem conteúdos longos. Segundo, as pessoas que assistem conteúdos longos passam a confiar em você mais cedo do que as que assistem conteúdos curtos. Então, e terceiro, elas tendem a ser clientes melhores e com mais poder aquisitivo por uma coisa meio natural. Não é que é só assim. Tem gente muito rica que só fica vendo Reels, tem gente sem nenhum dinheiro que fica vendo vídeo longo. Ok, mas... para você ganhar dinheiro, você tem que fazer coisas que... para você ganhar mais dinheiro do que o normal, você tem que fazer coisas que são acima da média. Para eu ganhar dinheiro acima da média, eu tenho que fazer coisas acima da média. Para eu fazer coisas acima da média, no geral, eu preciso de uma habilidade chamada atenção, foco, concentração, dê o nome que quiser. Por quê? Eu preciso de atenção, foco, concentração para estudar, para ficar bom e as tarefas que no geral dão mais dinheiro são tarefas que exigem mais foco e concentração. Portanto, as pessoas que têm foco e concentração para ver um vídeo de meia hora, para ler um texto que demora, 20 minutos para ler, elas já são pessoas que, no geral, estão conseguindo trabalhos melhores e, portanto, mais dinheiro. Ou seja, são pessoas para quem eu posso vender coisas mais caras e mais complexas. São pessoas que estão dispostas a estudar mais, são pessoas que estão dispostas a aprender mais porque elas já estão nesse ritmo. É tipo, quando eu estava no colégio, eu lembro que meu pai falava, nossa, faz tanto tempo que eu não estudo que eu não consigo estudar do jeito que você estuda. Claro. Nossa, desculpa, eu me engasguei aqui. Tu tem uma água aí, editor? Então, o meu pai não estava acostumado a estudar mais. Eu tô chorando aqui, minha garganta tá gozando. E aí, eu sei que o cara que está acostumado a estudar, ele está mais disposto a comprar coisas onde ele vai estudar. Então, tem isso. Então, veja, eu entraria no Substack, porque o Substack é uma rede social, você manda por e-mail, aquilo vira texto de blog, porque ele é uma espécie de um blog, os textos ficam arquivados lá. Obrigado. Ó, ganhei uma água aqui num copinho bonito.
E, portanto, você fica ranqueado no Google, de certa forma, com o passar do tempo. Então, ele cumpre múltiplas funções. E o Substack tem uma espécie de um feed meio Twitter, onde você fica publicando coisinhas curtas. E aquele feed dá muito inscrito para a tua newsletter. Eu sei disso porque eu já estou lá no Substack fazendo coisas. Então, o Substack tem esses pontos e mais um. Você consegue monetizar. Então, o YouTube e o Substack tem uma coisa que é muito boa. Você pode ganhar dinheiro pelo conteúdo que você já faria de qualquer forma de graça. Então, um vídeo no Instagram não dá dinheiro nenhum, mas um vídeo no YouTube dá. Um texto no Instagram não dá dinheiro nenhum, mas um texto no Substack pode dar. Por quê? Porque lá é muito fácil. O Substack é moldado para você conseguir transformar um assinante gratuito em assinante pago. As pessoas que pagam para ler textos que ficam fechados. Então, por exemplo, hoje, atualmente, eu publico um texto no Substack, ele fica aberto uma semana e depois de uma semana ele fechado. Só quem paga pode ler os textos que passaram de uma semana. Então tem lá, sei lá, 50 textos que só quem paga pode ler. Ou seja, eu começo a ganhar um dinheiro com o meu próprio conteúdo. Por isso que eu falo, se você começar um negócio pensando em ganhar dinheiro só daqui a 1 ano, 2 anos, e você começar fazendo YouTube e Substack, eventualmente, sem que você tenha que criar nenhum produto, sem que você tenha que vender nada a mais, você já começa a ter uma renda. É a melhor renda? Não. É uma renda, é a menor de todas as rendas que eu tenho. Por quê? Por um motivo óbvio, eu já falei isso várias vezes. O YouTube me paga R$18, R$17 por 1.000 visualizações. Se eu vender um produto de R$20, para uma pessoa das 1.000 que viram o vídeo, eu já estou ganhando mais dinheiro que o YouTube me paga. Só que eu tenho que criar um produto novo, fazer um processo de venda, é um negócio a mais, é um trabalho a mais. Então, apesar do dinheiro do YouTube ser o menor, porque é pouco, ele é o dinheiro mais fácil, porque eu já faria o vídeo de qualquer forma. Então, agora eu estou fazendo um vídeo e sendo pago para isso. A mesma coisa do Substack. Por que eu farei o vídeo e o texto de qualquer forma? Porque o princípio básico aqui do digital é o seguinte, você tem que aparecer, você tem que fazer conteúdo para vender. Se você não aparecer, não fizer conteúdo, você não tem propaganda. Se não tiver propaganda, você não tem venda. As pessoas não te conhecem e não conhecem seus produtos. Então, como esse trabalho é obrigatório, não tem como escapar dele, é melhor que ele seja feito ganhando dinheiro. Então, nós temos aqui, eu não faria Instagram, eu faria YouTube, eu faria Substack. Quarto ponto. Coisa que eu comecei a fazer decentemente só agora, cara. Sei lá, tem 2, 3 semanas. Eu gravaria muito mais anúncio do que eu gravo hoje. Eu considero anúncio um tipo de conteúdo. Para mim, tudo que é mídia é conteúdo. Até o curso é mídia. Então eu tenho minha agência de YouTube, eu tenho os meus produtos e alguns deles são curso. Então são infoprodutos de aula gravada. A aula gravada é conteúdo, só que é um conteúdo que alguém pagou para assistir. Anúncio é o conteúdo onde as pessoas estão dispostas a ouvirem uma venda com mais facilidade. Então, assim, no anúncio eu posso fazer umas macaquice, fazer brincadeira, eu posso inventar moda. Por quê? Porque ali é um lugar que eu tenho um pouco mais de liberdade poética para, vamos dizer assim, apelar para um lado que você não vem aqui, que você não vê aqui nos vídeos, e você está disposto a ver um pitch de vendas com mais tranquilidade, porque você sabe que é um anúncio. E anúncio faz muita diferença no negócio. Eu acabei de perceber isso daqui, botando mais e botando menos dinheiro no tráfego e fazendo mais e menos anúncios. Eu comecei a fazer mais anúncio, o tráfego foi melhor. Eu comecei a fazer mais anúncio, eu pude colocar mais dinheiro e o dinheiro dava um retorno melhor. Então, se eu começasse hoje, eu faria pelo menos 3 anúncios toda semana. Pelo menos 3 anúncios toda semana. E mais, se eu fosse mais esperto ainda, eu faria anúncio todo dia. Todo dia eu gravaria um anúncio novo, de um jeito diferente, para testar ideias infinitamente. Imagina testar 365 ideias de vendas ao longo de um ano. Absurdo, eu nunca fiz isso. Eu só comecei a fazer isso agora, cara. Então, assim, eu fiz poucos anúncios comparado ao que eu poderia ter feito. Isso é uma coisa que eu não só começaria a fazer diferente, mas eu já estou fazendo. E você vai ver, se você vê anúncio meu, você vai começar a ver mais. Não porque, não mais do mesmo, você vai ver mais anúncios diferentes. E eu estou tentando fazer anúncios de uma forma que você queira ver o anúncio. Então, não estou fazendo um anúncio só falando, compra aqui meu curso, olha só, entra aqui. Não. Eu estou te dando um conteúdo no anúncio de um jeito diferente do que eu faço aqui, para fazer com que as pessoas gostem de assistir os meus anúncios. Então é isso que eu faria. Anúncios de um jeito que as pessoas gostem de assistir.
Por quê? Porque aí as pessoas vão ver os anúncios. Se elas verem os anúncios, elas vão clicar mais. Se elas clicarem mais, eu vou vender mais. E se eu não vender... E aí que vem a coisa. Tem gente que tem medo de vender. Tu tem que botar uma coisa na sua cabeça. Se você não vender aqui, você não vai viver disso. Se você não viver disso, você vai ter que arranjar um trabalho. Se você tiver um trabalho, você não pode fazer isso melhor. Porque você não vai se dedicar tanto a esse negócio. Então, assim, é uma obrigatoriedade que você aprenda a vender aqui. Porque senão você não vai conseguir fazer com a frequência necessária para ficar bom. E se você não fizer com a frequência necessária para ficar bom, você não vai se divertir no processo, que é coisa que eu faço. Então, o Duda perguntou aqui para mim esse negócio do que eu faria se eu começasse hoje, e eu ia responder ele, eu falei, bota a câmera para gravar, porque é muito melhor eu falar para a câmera do que eu falar para você antes e daí gravar o vídeo. Por quê? Porque eu me divirto fazendo esse negócio. Então, eu posso fazer tranquilamente no improviso, me divertindo, porque eu gosto de fazer. E isso é o meu ganha-pão. Então, quanto mais pão eu ganho com isso aqui, mais eu posso fazer e melhor eu vou ficar. Com certeza absoluta. Então, esse é o próximo ponto. Eu faria muito mais anúncios. E para fechar aqui, vamos dizer assim, a cereja do bolo. Se eu começasse hoje, que eu já falei, mas agora eu vou falar por um outro olhar, eu investiria somente nos conteúdos longos do Substack do YouTube. E o único conteúdo curto que eu farei é anúncio. E eu, o mais rápido possível, descobriria qual é o tema que as pessoas querem ouvir. E aí, cara, eu passaria a estudar este tema como ninguém. Desde que eu gravei, desde 2023 eu estudo o negócio do 1% Business, que eu já vivo na pele desde 2019. Mas desde que eu gravei aquele vídeo do meu canal aqui, que é um dos mais vistos, sobre 1% Business e que aquilo deu certo, eu comecei a estudar com ainda mais afinco marketing e negócios. Por quê? Porque agora o que eu quero é ganhar um enorme repertório, cada vez maior, com cada vez mais profundidade, com cada vez mais complexidade, para que as pessoas passem a assistir o meu canal, porque elas sabem que elas vão ouvir aqui coisas que elas não vão ouvir em outro lugar. Então, por exemplo, esse é um tipo de vídeo que provavelmente você vai ouvir em outro lugar. Mas existem coisas que eu falo e que eu quero continuar falando que eu sei que não vai ter em outro lugar porque ninguém está estudando essas coisas. Então, o mais importante é, uma vez que você acha um tema que te alegra, ele tem que te cativar, você tem que gostar de falar dele, e você vê que as pessoas também querem ouvir, você encontrou um fit entre você gostar de falar e as pessoas gostarem de ouvir, o que não é tão fácil de encontrar. Tem coisa que eu gosto de falar e ninguém gosta de ouvir. Tem coisa que as pessoas gostam de ouvir e eu odeio falar. Quando você achar um encaixe, aí você tem que fazer o quê? Começar a comprar uma cacetada de livros e estudar aquilo nas fontes. E a fonte é livro, meu amigo, não tem outra fonte. Não é ChatGPT, não, é livro. Por quê? Porque o processo do estudo é importante, não só a informação que você adquire. Então dá para o ChatGPT adquirir informação mastigada, mas o processo de encontrar a informação é muito importante para o desenvolvimento do teu conhecimento. E aí você pega aquele tema e você vai estudar como ninguém. Por quê? Porque aí, em 2 a 5 anos você vai virar uma autoridade no assunto a nível Brasil garantido. Por que garantido? Porque eu vou te falar, o brasileiro é o cara que lê em média 2 livros por ano. Se você começa a estudar com afinco, 10 páginas por dia, você está lendo quase 20 livros no ano. Se você ler 10 páginas por dia, você vai ler quase 10 vezes mais que um brasileiro. Então, assim, se você ler 30 páginas por dia, meu amigo, acabou. Em coisa de 2 a 5 anos, você está com certeza entre os top do Brasil naquele assunto. E aí, na teoria. Aí é uma questão da prática da vida, do dia a dia, da experiência dos anos que vão vindo. Mas uma vez que você está nos top na teoria, você vai evoluir rapidamente na prática. E aí que eu acho que é o grande segredo, o grande hack de dar certo na internet. É se tornar uma real autoridade na coisa. E não uma autoridade fictícia como muita gente tenta fazer. Dito isso, se você quer aprender a crescer no digital, e quer um acompanhamento de alguém que sabe o que está fazendo, no caso sou eu, você tem que clicar no link da descrição desse vídeo e conhecer a OPB School. É a única escola de 1% Business que existe no Brasil. E lá dentro você tem o meu acompanhamento pessoal, ou seja, eu estou respondendo suas perguntas num grupo de WhatsApp, eu estou no Zoom a cada 15 dias falando com você no nosso Zoom em grupo, eu estou te auxiliando pessoalmente. Então não é só um monte de aula gravada que eu joguei lá para você me dar dinheiro. Não, eu estou lá para te ajudar na sua jornada e resolver os problemas do dia a dia. Não tem nada igual no Brasil a OPB School. Clica no link na descrição, você vai conhecer a proposta da escola e você vai entender tudo o que tem lá dentro.
E se ainda tiver dúvida ao final da proposta, depois de ler a proposta, tem que ler, tem um textão lá para você ler. Você vai poder falar ou com a Juliana ou com a Larissa, que são as moças do suporte ali, do nosso time consultivo, que vão te explicar e sanar todas as dúvidas que você ainda tenha. E você vai entender se é para você ou não, e se você vai querer estar conosco, tendo o meu acompanhamento pessoal para você construir o seu negócio aqui no digital. O link está na descrição. Tamo junto.